Quantas vezes nós não entendemos a voz do Senhor? Quantas vezes nós teimamos em clamar e orar por aqueles a quem o Senhor não quer receber oração? Por quantas vezes muitos desses, sabendo de tudo isso, eles se aproximam de nós, porque eles sabem que nós acabamos agindo pelo amor, por misericórdia, acreditando que realmente eles possam vir a se arrepender de algo. Mas o Senhor fala, basta, eu já falei para sair do meio deles. Eu já te falei que eles são os teus verdadeiros inimigos. Eu já falei para parar de orar por eles. Eu já falei para parar de clamar por eles. Eu já falei para se afastar deles. Eu já falei para não aceitar mais a ajuda deles, a não ser quando eu mandar e te avisar e orientar antes. Para de clamar por aqueles a quem o Senhor não quer abençoar. Aqueles que o Senhor abomina suas atitudes, seus atos, as suas crueldades, as suas maldades, seus crimes. Deus, quando Ele quer destruir, quando Ele chega a querer destruir pessoas, quando Deus quer tratar com pessoas, quando Ele quer realmente pesar a mão sobre a vida de pessoas, de forma que elas possam, de repente, Deus Ele está sempre, mesmo quando Ele pesa a mão, mesmo quando Ele castiga, isso é uma oportunidade que Ele está dando para aquelas pessoas venham se arrepender da crueldade de seus corações, da maldade de seus corações. Eu já disse em outro vídeo, eu lembro que eu cresci ouvindo isso, que tinha um símbolo que dizia que era branco e preto, e queria dizer que todo mundo tinha um pouquinho de bem e um pouquinho de mal. Que o bem tinha um pouquinho de mal e o mal tinha um pouquinho de bem. Esse lado sinistro, esse lado tenebroso das pessoas que são más e só tem uma pontinha de bem, é fato. Exatamente essas pessoas que Deus não quer que você clame por elas. São essas pessoas que, se você tenta orar pela vida delas, orar pelos projetos delas, que elas não se dobram ao Senhor, que elas não se humilham debaixo dos pés do Senhor, debaixo das mãos de Deus. Essas pessoas que são carregadas de espíritos de anticristo, carregados pelo ódio, o ódio de repente ver alguém em paz, de ver alguém que se sente feliz mesmo não tendo nada materialmente falando, financeiramente falando, aqui da terra. Essas pessoas que não suportam ver o brilho do Espírito Santo na tua vida, que não suportam enxergar o verdadeiro amor que existe dentro de você pela palavra de Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, Deus vive, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele sempre avisa antes, porque Deus, Ele não compactua com esse tipo de gente. Esse tipo de pessoa, eles tomam seus próprios caminhos, eles vivem a sua própria sorte e muitas das vezes eles acham que é Deus que está abençoando eles, mas não tem como ser Deus abençoando, porque Deus, Ele não é Deus de mentira. Deus, Ele não é o Deus que abençoa pessoas passando rasteiras em outras, roubando planos, roubando sonhos, destruindo sonhos, projetos de outras pessoas. Não tem como Deus estar abençoando uma pessoa que passa uma rasteira em alguém, que passa a perna em alguém para tomar o seu lugar, para pegar o que é dela. Não, Deus, Ele não está aí. Se você tem agido dessa forma, se tu tens conhecido alguém que age dessa forma, saiba que não é Deus que está abençoando ela. De repente, aos teus olhos, você até vê e você fala, nossa, mas essa pessoa ela é tão abençoada, ela é próspera, ela é isso, ela é aquilo. Conviva com ela 24 horas por dia. Peça para Deus mostrar quem realmente é essa pessoa. Peça, porque o negócio é muito mais
profundo, é muito mais sujo, muito mais tenebroso e sinistro do que se pode imaginar. Deus, ele não abençoa aqueles que têm coração ruim, que vivem na mentira, que vivem fazendo mal, que vivem humilhando os mais fracos, oprimindo os mais frágeis, os mais pobres, aqueles que se aproveitam deles, aqueles que estão sempre pensando em si mesmos. E é tão óbvio que geralmente quando essas pessoas que fazem e agem dessa forma, elas vivem cheias de problemas. São pessoas que vivem atribuladas, perturbadas, pessoas que não têm paz, pessoas que quando você chega perto delas, você já começa a sentir realmente algo muito ruim. Pessoas que só no olhar ela já mostra ali a ruindade, a maldade dela, que ela, se ela pudesse, ela te fuzilaria com o olhar. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de gente. Tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa. Às vezes você pensa, ela é tão próspera também, ela é tão simpática. Você tem certeza? Eu conheço gente que, minha linda, minha bonita, virou as costas. Deus, ele não é Deus de engano. Deus, ele não é Deus de falsidade. A pessoa que é mentirosa, que é falsa, que é criminosa, que rouba planos de outros, que derruba outras pessoas, que usa de manipulação para fazer que outras pessoas venham perder sua dignidade, que venham cair, que venham estar no fundo do poço. Pessoas que destroem realmente, que nem laranja. Eles se aproximam de pessoas que Deus abençoa, que Deus enche do Espírito Santo, pessoas que Deus dá criatividade, dá direcionamento, que coloca no caminho para alcançar o que Deus quer para a vida dela. Essas pessoas que se aproximam dessas outras pessoas é quando você pega uma laranja, que você chupa ela todinha, você pega tudo que tem de bom ali na laranja e deixa ela só o bagaço. E depois você faz o quê? Você joga fora. Toma cuidado com esta pessoa. Toma cuidado com esse tipo de pessoa. Não é Deus que está abençoando ela. Ela quer te destruir. Ela quer te oprimir, te humilhar. Ela quer tirar o brilho do Espírito Santo. É tão sério essas coisas, é tão sério. São pessoas que desejam o mal realmente de outras. O falar dela não é. Quem vê acha que ela é boazinha, que ela é generosa, que ela é bondosa. Mas só quem está realmente debaixo da manipulação dessas pessoas, que conhecem verdadeiramente quem elas são, sabe do que elas são capazes. E Deus, ele não quer que você esteja perto dessas pessoas. Deus, ele não quer que você ore por estas pessoas. Deus, ele não quer que você sinta piedade dessas pessoas, porque elas ainda tendem a algumas vezes chegar perto de ti e se fazerem de boazinhas e fazer de arrependidas, de repente porque elas sabem que de alguma forma você pode beneficiar a elas. E elas vão usar daquilo de novo. Elas estão sempre retornando. Elas nunca se satisfazem em te roubar mais um pouquinho, em te destruir mais um pouquinho, em te caluniar mais um pouquinho. Elas sempre vão retornar à cena do crime. Então, assim, Deus, quando ele viu que já não existia mais jeito aqui na terra, o que ele fez? Ele separou os dele para limpar a terra e permanecer aqueles. Que foi quem? Foi Noé. Noé e toda a sua família. E Deus, ele prepara ali o escape, ele prepara o refúgio. A gente tem que ter discernimento a respeito disso. Deus, ele prepara a arca e coloca Noé e sua família e os animais lá dentro e destrói todos aqueles que já não têm mais proveito. São exatamente essas pessoas escarnecedoras, essas pessoas que não existem amor dentro delas, essas pessoas que o bem que existe dentro delas é um grãozinho de areia muito pequeno. Deus, ele não quer te ver nas mãos dos teus inimigos, não. Muitas das vezes eles usam até esses inimigos para nos abençoar, mas ele não, isso quando ele quer, que na maioria das vezes ele fala pra gente nem aceitar nada deles.
Não se aproxime. Às vezes Deus até dá chance, mas Deus já cansou, já não quero mais saber deles. Não ore mais por eles, não clame mais por eles, não se aproxime, não se deixe manipular, não se deixe enganar. Saia das mãos deles, saia debaixo das mãos, dos braços deles. Saia de perto, não aceite, saia de perto. Por quê? Porque Deus quer destruir eles. Para Deus destruir eles, você precisa sair. Você tá entendendo? E a gente, muitas das vezes, a gente fica teimando. Aí Deus fala, olha, não vai. Eu tô te falando para não ir. Eu tô te dando uma pedrinha. Eu tô te dando ali um instrumento para que você venha derrotar os gigantes da tua vida. Tu não precisas destas pessoas. Não vá. Não vá. E muitas das vezes a gente não entende, ou a gente entende, mas a gente acaba, de repente, por algum vínculo, algum sentimento, seja lá familiar, seja lá o que for, a gente acaba indo mesmo contra a vontade de Deus, para não demorar muito tempo, e vem de novo mais uma revelação, mais uma tentativa de homicídio. Porque eu digo sim, porque são pessoas que realmente elas querem te matar. Elas não querem só te fazer sofrer. Elas querem te ver morta. Elas querem te ver destruída emocionalmente, psicologicamente e digo que fisicamente. Eu tive uma experiência uma vez, que eu não vou esquecer jamais. Eu passando muito mal e morando sozinha. E muito mesmo, eu fiquei gelada, quase não conseguia me mexer e fui pro banho me esquentar, porque eu realmente estava, acho que com a saturação, a minha temperatura muito baixa, eu estava gelada, eu realmente estava sentindo como a Maria estivesse morrendo. E assim que eu comecei a melhorar um pouco, eu, através de um vídeo, pedi ajuda para uma pessoa. E essa pessoa virou e falou, eu lembro que era até meu aniversário, uma coisa assim, era a véspera do meu aniversário, e essa pessoa virou e falou, chama a ambulância para te pegar. E não sei se foi no mesmo dia ou foi no outro dia, essa pessoa virou e falou, você tem tanta fé, você é uma mulher de fé, por que você não ora para Deus te levar? Ora para Deus te levar, ora que Ele te leva. Essa mesma pessoa é uma pessoa que eu constantemente sempre acabava caindo. Eu sempre ia contra o que Deus me mandava. Deus falava, olha, não quero o teu bem. Não desejo o teu bem. É mentirosa. Ó, tá falando que faz isso por você. Olha aqui. Aí Deus começava a revelar. Ó, fulano vinha e falava, ó, ela falou que fez isso por você. Ela falou que não sei o quê. Mentira. Mentira do inferno. E você pensa que essas pessoas param de mentir? São mau caráter, são realmente do mal. São pessoas que Deus sente repúdio delas. Deus chega a sentir nojo delas. E você acha que Deus vai querer que você fique do lado desse tipo de gente? Você acha mesmo que Deus vai querer que você continue querendo abençoar essas pessoas, socorrer essas pessoas? E eu ficava teimando, porque é um grupo de pessoas que todas são iguais. E eu sempre, todas as vezes que eu agia de bondade, querer ajudar, de querer fazer algo, sabe? Deus, ele sempre avisava antes e eu sempre me decepcionava. A confirmação sempre vinha e não demorava muito do intuito delas. São pessoas más, pessoas malignas, que nós precisamos realmente sair de perto delas, parar de pedir por elas, parar de clamar por elas, porque Deus já cansou. Deus, ele precisa fazer a limpa, você tá entendendo? Tudo que é mentira, tudo que é crueldade, maldade, opressão, tudo que é desrespeito, tudo que é manipulação, tudo que te joga no fundo do poço, eu digo espiritual, emocionalmente, eu digo que até de repente também financeiramente, materialmente. Pessoas que têm o poder de te manipular para fazer tudo isso que já vem falando aqui no início, desde o início do vídeo. Deus, ele quer acabar com tudo isso. Ele já começou a obra dele no meio desse grupo. Deixe que Deus continue.
Deixa que Deus continue. Deixa, sai de perto, para de querer atender ao pedido deles. Para de se deixar ser manipulado. Para de orar por eles. Para de pedir para Deus abençoar. Você já pensou você ficar pedindo para Deus abençoar o diabo? Deus abençoar o assassino? Deus abençoar o ladrão? Abençoar o traficante? Você tem que pedir para Deus abençoar o bem que existe ainda dentro dele. Pedir para Deus libertá-lo e entregar nas mãos do Senhor. Você não pode ficar pedindo bênçãos por aqueles que usam das bênçãos que de repente Deus atende porque você está pedindo para o mal, para oprimir o pobre, para agir de falsidade, de crueldade, para acelerar a morte do próximo. Porque é isso que acontece. Pessoas do mal, malignas, mentirosas, soberbas. Pessoas que não temem nem um pingo a Deus. Deixa Deus com a mão dele sobre esse grupo, porque Deus ele vai esmagar. Ele vai esmagando um por um, ele vai espremendo para ver se ainda há algum suquinho bom, se há alguma coisinha boa ali, ele vai espremendo. E quando chega no bagaço, aí a decisão é dessa pessoa, ela vai ter que escolher, ou ela preenche o seu ser, o seu interior do bem, ou ela vai continuar na maldade e vai ser exterminada por Deus. Porque Deus, ele dá corda. Ele dá corda. Mas chega um momento que essa corda ela é cortada. Não tem como uma árvore dar frutos, uma árvore má dar frutos bons. É tudo superficial. Tá entendendo? É que nem quando você pega na arte, tem umas folhas de ouro bem fininhas. É a mesma coisa de você pegar um carvão ou de você pegar uma madeira podre e você passar essa folha de ouro ao redor dela. Ela vai estar linda, brilhosa ali por fora, mas por dentro ela tá podre, tá cheia de cupim, tá toda... não presta. Você tá entendendo? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Deus, ele dá a essas pessoas várias chances, mas ele pede que você saia de perto delas. Pare de orar por elas. Pare de orar em benefício delas. Você vê algo que dá fruto, uma árvore que dá fruto bom. Ela só vai dar frutos bons. Frutas boas, doces, bonitas. Você tá entendendo? Não tem proveito uma árvore que já só dá fruto mal. Não tem proveito. Não aceite. E Abraão, ele ficou clamando por Sodoma. Ele ficou clamando ali para que Deus... Eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Eu vou ler Gênesis capítulo 18 a partir do versículo 23. Abraão intercede com Deus pelos homens. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40.
Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai. Peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Você está entendendo? Não tinha mais jeito para Sodoma. Deus, ele não queria que clamasse por aquele povo. Deus, ele já estava saturado, já não tinha mais, não tinha como continuar. Mas Deus, ele te pede: sai do meio de Sodoma. Eu não sei qual é a área da tua vida, se de repente na tua família, profissionalmente, amigos, eu não sei. Sai de Sodoma. Para de clamar por essas pessoas que Deus já lavou as mãos. Deus não quer saber. Deus quer exterminar. Para de clamar por eles. Para de se deixar manipular. E os anjos, Deus enviou seus anjos a Ló para livrar Ló dali. Porque Abraão amava demais a vida do sobrinho. E os anjos chegaram ali, alertaram, mandaram sair. Você vê que era um povo tão podre. Um povo que não tinha mais jeito, um povo perdido, um povo nojento.
que cheirava mal, sim, com certeza, as narinas do Senhor. E que até quando os anjos chegaram lá, eles queriam pegar os anjos. Eles queriam ter relações com os anjos. O sangue de Jesus tem poder. Que tudo que nos cega, tudo que faz querer nos agir, nos faz querer agir de repente de forma de ter misericórdia daqueles que Deus não quer que tenha. Aqueles que vivem de falsidade, de máscaras. Aqueles que vai chegar um momento que eles já vão se revelar, vai ser que como esse povo. Não tinha mais o que esconder, eles não prestava, não tinha mais jeito. E que Deus faz? Deus está mandando você sair de Sodoma. Deus está mandando você se afastar dessas pessoas. Deus está falando para você parar de se deixar manipular por elas. Para de orar por elas. Para! E eu até me perdi aqui. Aqui foi no versículo 15. E ao amanhecer os anjos apertaram Coló, levanta, toma tua mulher, tuas filhas, e para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão. Ele ainda demorava. Quantos de nós agimos dessa forma? Deus, ele tá tentando nos puxar pela mão. Ele tá falando, minha filha, pelo amor de Deus, meu filho, minha filha. Sai de perto dessa gente. Sai de perto desse meio. Sai de dentro deste lugar. Sai dessa prisão emocional. Sai dessa prisão psicológica. Essas pessoas querem te destruir. Elas não querem nada de bom pra você. Essas pessoas não têm jeito. São pessoas podres que não temem a mim. Que se alegram com o mal. Que se sentem satisfeitas em ver as outras pessoas na imundícia, destruídas, arrasadas. E porém demorava-se aqueles varões que lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe, assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir de lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhes, eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derrubar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. E aqui tinha pressa de tirar. Deus, ele tem pressa que você saia de Sodoma. Deus, ele tem pressa que você vá para o lugar aonde ele está te levando. Ele está te levando, ele está te direcionando para um lugar de paz. O lugar aonde ele habita. Um lugar aonde você realmente possa estar livre de tudo isso. Livre da destruição que virá sobre este grupo. Livre da destruição que virá sobre esta cidade, sobre esta nação. Você tá entendendo? Eu não sei se é na tua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na familiar. Deus, ele tá deixando muito claro nessa palavra. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer. Se você não sair, você vai acabar sendo destruído junto com eles. E Deus, ele não quer a morte do justo. Ele não quer destruir os seus amados. Ele não quer destruir os seus escolhidos, aqueles que amam a Deus, aqueles que temem a Ele. Escuta a voz do Senhor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus não tenha misericórdia daqueles que Deus já se cansou, que já não tem mais jeito. Deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar.
Aí você fala, mas como que eu vou saber, Rose? Aqueles que são abomináveis, aqueles que não são, porque muitos usam máscaras, muitos se fazem, são verdadeiros atores e atrizes. Peça para Deus te mostrar. Peça para Deus te mostrar que Ele te mostra. E tenha discernimento, aqueles que mentem. Os que mentem. Os que oprimem aos mais fracos, os mais pobres, os doentes. Aqueles que querem acelerar o fundo do poço de muitos. Aqueles que querem acelerar a tua morte. Aqueles que querem realmente se aproveitar a benefício próprio, pensando somente neles. E te fazer um bagaço e te jogar no fundo do poço. É fácil, tá muito fácil. Tá muito fácil. Aqueles que não temem a Deus. Aqueles que mentem. Tem uns que mentem que acreditam na própria mentira. Eles mentem tanto que eles conseguem convencer muitas e muitas pessoas. Eles são falsos, eles usam máscaras. Eles não têm sentimentos. Não têm. Quando uma pessoa fica doente, eles querem que a pessoa morra logo. Eles estão sempre preocupados com o próprio bolso. Eles estão sempre preocupados com os prejuízos financeiros que eles possam receber. Eles sentem até se uma pessoa tá morrendo, se uma pessoa tá doente, eles não conseguem nem encostar nessa pessoa. Porque eles são tão preocupados consigo mesmo, com eles mesmos, com o ego deles, com a vida deles, com o corpo deles, que nada e ninguém tem valor como eles. Eles nem se contaminam. Se eles tiverem que socorrer alguém que está morrendo, eles não vão socorrer, eles não vão encostar. Você tá entendendo? Tá entendendo? Não é difícil descobrir. Peça para Deus tirar todo espírito de engano, tudo que vem para tapar os seus olhos, para que ainda te impedem de chegar a isso. Mas muitas das vezes você pode sim já saber quem é. Eu tô aqui falando e você já tá pensando quem é. Ó, é fulano, é ciclano, é beltrano. Pois é. Dê glória a Deus e obedeça ao Senhor. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que o fumo da terra subia, como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, gloriando ela bas de caia shuriando ela balaias, aleluia. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. E eu paro por aqui. E é isso. Confia no Senhor. Às vezes você fica se mantendo numa prisão psicológica, emocional, seja lá profissional, algo que você sabe que só vai te destruir, vai te esmagar, tá acabando com você por dentro, tá acabando com as suas forças, tá querendo apagar sua luz, tá querendo te abafar, tá querendo te esmagar, tá querendo acabar contigo. E você fica com medo, você fica, mas como? Eu tô dependendo dessa pessoa de alguma forma ou outra, eu tô dependendo desse emprego, de vez em quando essa pessoa me ajuda em alguma coisa, ou Deus, ele não quer isso. Deus, ele não quer isso para você. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Você tá vendo como Deus é? Deus, ele é muito bom. Ele é bom demais. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele conhece o teu interior. Ele conhece o teu coração. Ele conhece os teus sonhos, os teus planos, que não é somente para ti. Ele sabe o que você quer fazer por muita gente. Ele sabe do desejo do teu coração. Ele sabe que você quer ser fiel a Ele. Ele sabe que você quer servir a Ele. Ele sabe que não existe mal dentro de você.
Ele sabe que não existe, você não quer destruir a vida de ninguém, você não quer acabar com ninguém, você só quer se sobreviver. Mas quando Deus ele te ama tanto, ele é tão bom, que quando você não obedece à voz dele, quando você continua teimando e teimando e teimando, você corre o risco de se queimar, de se machucar. E Deus ele não destrói o justo junto com o ímpio. Ele precisa tirar primeiro o justo para depois destruir os ímpios. E eu deixo essa palavra aqui em nome do Senhor Jesus, que ela possa frutificar na tua alma, na tua vida, na tua mente, que você possa receber esta palavra como um conselho vindo realmente do Senhor, que vindo realmente do amor de Deus pela tua vida, para que você não se coloque mais numa situação de prisão, de sofrimento, de tristeza. Não, olhe para cima, olhe para o Senhor Jesus, entenda a palavra dele, obedeça, saia de perto dessas pessoas. Peça para Deus te colocar em Zoar. Pede para Deus te levar para o lugar, te mostrar qual é este lugar, que Ele vai te mostrar. Que Deus abençoe a sua vida, esse domingo, a semana. Eu fiquei de gravar o meu testemunho, mas eu ainda não consegui. Eu acho que ainda eu preciso esperar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E eu vou contar o meu testemunho inteiro. E vou colocar aqui no Face, eu vou jogar no canal, nesse canal do YouTube. E eu sei que muitas e muitas vidas serão socorridas. Muito sofrimento será acabado. Muitas dúvidas, muitas prisões. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom demais, Ele te ama. Ele te ama. Deus abençoe em nome de Jesus.